Queridos irmãos da Igreja Batista de Guaranhuns, aí no Espírito Santo, meu querido amigo pastor Manu Mesa Barba, alegria grande poder estar participando dos 27 anos de organização dessa igreja. A minha sincera oração é que a graça do Senhor, a bênção do Senhor, o melhor de Deus possam ser vivenciados pelos irmãos, não só nesse momento, quando os irmãos estão completando 27 anos, mas também nos anos vindouros. Para você que me conhece, meu nome é Tércio, eu sou pastor aqui da Primeira Igreja Batista de Maceió, e para mim é uma alegria, mesmo nesse tempo onde estamos distanciados por uma questão sanitária, poder estar perto de você, poder estar participando deste tempo com os irmãos. A expectativa é que em breve possamos estar aí no Espírito Santo, né? Teríamos a Assembleia da Convenção agora em janeiro, foi transferida para abril, aí no Espírito Santo, e o pastor Manu já vai ficar comprometido de pagar para mim uma muqueca capixaba. Já anote aí, pastor, que assim que eu pisar em terras capixabas, o compromisso é seu. Quero convidar os irmãos nesta hora a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 2. E nós estamos pensando durante esse tempo de aniversário sobre o tema cuidando e multiplicando. E penso que para que esse tema não seja apenas uma ideia, não seja apenas algo que por nós hoje seja falado, por nós hoje seja enfatizado, mas que com o passar dos dias caia no esquecimento, é muito importante que nós atentemos para algumas verdades da palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer assim no Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Eu quero orar com você, vamos falar com Deus. Querido Deus, somos te agradecidos pela oportunidade de estarmos participando desta celebração de aniversário. Pedimos que o Senhor abençoe a vida dos irmãos ali da Igreja Batista do Guaranhuns. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre a vida do teu servo, pastor Manu, e toda a sua família. E que neste tempo, tua palavra encontre um lugar nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Quando olho para esse texto, fico observando nesse texto algumas realidades, ou talvez uma realidade que acredito estar no coração de Deus, no projeto de Deus para a vida dessa amada igreja. Gosto de observar a forma como este capítulo, como este relato termina.
O texto vai nos falar de um homem que chega sem poder caminhar, de um homem que chega carregado, de um homem que chega limitado, e após o encontro com Jesus, ele sai dali carregando aquilo que por anos o carregara. Mas mais do que isso, que me chama a atenção é a reação das pessoas que estavam ali. O texto vai nos dizer que todos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Eu acredito que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é vencedora. Quando a gente olha para o texto de Apocalipse, duas verdades saltam aos nossos olhos. A primeira verdade é que Jesus é o eterno vencedor. Mas há uma segunda verdade que salta aos nossos olhos no livro de Apocalipse, que mesmo em meio às perseguições, às dificuldades, às opressões, a igreja de Cristo também é vencedora. E o inimigo das nossas almas, sabedor disso, ele, sabendo que não pode vencer a igreja, ele tenta como que criar duas artimanhas que por vezes freiam a marcha da igreja. E a primeira das artimanhas é fazer com que nós desviemos a glória que é do Senhor para outros lugares. Alguém já disse com muita propriedade que se o inimigo conseguir nos distrair, ele não precisará nos destruir. E aqui nesse texto, eu e você observamos as pessoas unânimes glorificando a Deus. Sabe, o desejo do coração de Deus é que essa igreja, que se propõe a ser uma igreja que cuida, mas também uma igreja que se multiplica, seja esse um espaço onde toda honra, toda glória, todo aplauso, todo louvor, toda exaltação sejam dados somente a Jesus. Mas para que isso ocorra neste espaço, é muito importante que algumas realidades que estão neste texto estejam presentes na vida dessa igreja. E a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que este texto, ou o relato deste milagre, tem uma peculiaridade. E o que me chama a atenção, o que faz deste relato algo tão peculiar, é que este milagre é um milagre onde só a voz de Jesus é ouvida. Perceba que lá estava a multidão, lá estavam os escribas, os doutores da lei, lá estavam os paralíticos, lá estavam os homens que o levaram, mas a única pessoa que falou foi Jesus. A supremacia da voz de Jesus. Se existe algo que precisamos resgatar no nosso meio, é a capacidade de taparmos os ouvidos a tantas outras vozes e ouvirmos de forma bem atenta a voz do Senhor. Sabe, nós vivemos num mundo de muito barulho. Nós vivemos num mundo onde constantemente as opções são tantas que nos sentimos perdidos. Li um texto de um escritor norte-americano onde, no dia de ação de graças, ele conversava com a sua irmã. E ele fazia a seguinte pergunta: minha irmã, por que será que no passado os nossos pais, mesmo quando estavam errados, eles tinham certeza que estavam certos, e nós hoje, até quando nós estamos certos, achamos que estamos errados? E a irmã dele respondeu: é porque hoje nós temos muitas opções. Quando nós éramos crianças, só tinha um jeito de criar filho. Escreveu, não leu, já era, surra. Quantos irmãos que estão participando deste culto levaram pelo menos uma surrinha? Só umazinha, pelo menos. Levanta a mão, olha aí, esse povo abençoado. Quantos aqui nunca apanharam? Levanta a mão. Você merecia, você campeão, abaixa a mão, que ainda está em tempo, hein? Vai que sua mãe veio e fala assim: eita, como é que pode? Não dei uma nesse menino ainda. Só tinha um jeito. E obviamente, vamos deixar claro, eu não estou aqui
defendendo a agressão contra a criança, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nós tínhamos um jeito de criar. Hoje são tantas formas que a gente se perde. Vá numa livraria, vá fazer uma pesquisa num site de pesquisa sobre criação de filhos. Você vai encontrar lá 1000 atitudes para ter um filho vencedor, 10.000 passos para que o seu filho seja um sucesso, 15.574.943 atitudes para ter um filho campeão. É tanta orientação que a gente fica perdido. E nesse momento só tem um jeito de eu e você não ficarmos perdidos, silenciando todas as outras vozes e dando espaço para que a nossa comunidade, para que o nosso lugar de fé, para que a nossa igreja seja um lugar aonde pessoas possam ouvir, acima de tudo, a voz de Jesus. Sabe, o que mais importa na vida de uma igreja não é a opinião nem do seu pastor, nem dos seus líderes. O que mais importa na vida da igreja não é o que ela construiu ou a sua interpretação histórica a respeito das realidades. O que há de mais importante na vida da igreja é a voz do Senhor Jesus, e nós como igreja precisamos ser um espaço para que soberanamente a voz do Senhor seja ouvida e todas as outras vozes sejam caladas. Segunda coisa que me chama a atenção é que este texto vai me mostrar a ação de pessoas que estavam dispostas a correrem riscos, a quebrarem paradigmas, a irem além, tão somente para que aquele paralítico pudesse estar na presença de Jesus, tão somente para que o necessitado pudesse ter um encontro com Jesus. Quando nós lemos esse texto, nós convencionamos dizer que eles eram amigos do paralítico. Mas se você prestar muito bem a atenção no texto, o verso de número 3 só vai dizer que eram alguns homens. Ou seja, o texto bíblico nos alerta que eu não preciso estar envolvido afetivamente. Eu não preciso ter nenhum vínculo emocional ou afetivo com qualquer pessoa, para que a partir deste vínculo, então, eu possa superar as barreiras, quebrar os obstáculos, vencer os paradigmas, para levá-la até Jesus. Estes homens, eles muito me admiram. Eles admiram pela sua iniciativa. Eles admiram pela sua criatividade. Por certo, a ideia inicial não era descer o paralítico pelo teto, mas diante das impossibilidades, sabe, eles não desistem. Eu costumo dizer aqui na igreja que criatividade não é ter o que ninguém tem e por isso fazer o que ninguém mais faz, mas criatividade é ter aquilo que todo mundo tem e ainda assim fazer o que ninguém mais consegue fazer. Estes homens, eles diante das dificuldades, eles são criativos, eles são persistentes, mas são homens cheios de fé. Verso de número 5 vai nos dizer que o Senhor Jesus, a primeira coisa que viu não foi a boa vontade deles, não foi a insistência, a persistência, a criatividade, mas a fé daqueles homens. Aqueles homens olhavam para o caído e sabiam que o que ele precisava era ter um encontro com Jesus. Sabe, eu temo que nós estejamos perdendo ao longo dos anos essa consciência de que o que as pessoas à nossa volta mais precisam é de um encontro com Jesus. Sabe, eu me preocupo que nós estejamos
tão preocupados com aquilo que é periférico, com aquilo que é acessório, que nos esqueçamos de apresentar às pessoas aquilo que é central. Eu ando me preocupando, porque talvez nós como igreja estamos tão preocupados em criar um ambiente agradável, em criar um ambiente acolhedor, em criar um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade, não pressionadas, e tudo isso é bom, mas isso não pode ser feito se o preço a ser pago for o de diminuirmos a nossa ênfase evangelística e o nosso compromisso em anunciar Jesus. É Jesus que pega o que está caído e coloca ele de pé. É Jesus que pega o desesperado e dá a ele esperança. É Jesus que renova o coração. É Jesus que restaura a família. E eu e você precisamos estar, envolvidos nessa missão. Algum tempo atrás eu ouvi uma história. Eu fui participar de uma conferência missionária com o pessoal da Jocum. E eu ouvi um relato de um jovem que foi missionário na Europa durante alguns anos, e Deus colocou no coração dele o desejo de ir para o leste europeu, o desejo de ir depois para a Rússia e pregar o evangelho naqueles dias onde a igreja ainda vivia sob extrema vigilância e opressão. E ele disse que Deus colocou no coração dele o desejo de pregar ali na Praça Vermelha, ali em Moscou, para as autoridades do Partido Comunista. Ele disse assim: eu quero entrar lá no Kremlin e pregar Jesus no Kremlin. E ele começou a andar na Praça Vermelha e falando: Senhor, me dá uma ideia criativa, me dá, Senhor, um start. Como é que eu posso entrar no Kremlin? E ele então teve uma ideia. Ele pegou, sabe aquela cartolina que a pessoa faz de sanduíche? Coloca uma cartolina na frente e outra atrás. E ele então pegou uma cartolina branca em letras vermelhas, escreveu assim: Lenin está morto. E atrás ele escreveu: Jesus está vivo. Não levou um minuto. O pessoal da KGB chegou, levou ele para dentro do Kremlin. Ficou preso por alguns dias, mas ali dentro ele anunciou a palavra do Senhor Jesus até ser deportado daquele país. Que o Senhor nos dê criatividade, nos dê ousadia, nos dê fé para levar as pessoas a Jesus. Talvez, irmãos, nós estejamos parando de crer que Deus pode transformar o coração daqueles que estão à nossa volta. Às vezes, irmãos, nós temos uma atitude de fé muito mais consistente. Achamos que Deus pode transformar o coração do camarada que está lá do outro lado do mundo, mas não acreditamos que Deus possa transformar o coração, a vida daquela pessoa que está perto de nós. Pois bem, que Deus use a sua igreja nesse tempo com compaixão, com graça, com criatividade, com fé, para levar os necessitados até a presença de Jesus. Mas há uma última coisa que esse texto me ensina. Esse texto nos fala sobre a soberania da voz de Cristo. Esse texto nos fala de gente que não precisa estar afetiva e emocionalmente envolvida para cumprir a missão. Mas esse texto nos fala sobre o olhar de Jesus, sobre com relação àquele homem caído. A primeira fala de Jesus àquele homem foi a seguinte: filho, os seus pecados estão perdoados. Vamos combinar? Nenhum de nós acharia que a grande necessidade daquele homem fosse perdão de pecados. Para ser sincero, eu não acredito que aqueles que levaram o paralítico até a presença de Jesus
o fizeram na expectativa de que ele fosse perdoado dos pecados. Na verdade, eles o levaram lá para que houvesse uma cura física, para que houvesse uma transformação. Mas Jesus enxerga no ser humano necessidades, carências, que ninguém mais enxerga. É possível que você que esteja participando conosco deste culto tenha sido convidado por alguém da igreja. Talvez se eu dissesse para você e pedisse para você elencar, arrolar, listar as 3 grandes necessidades da sua vida, talvez você dissesse: olha, eu preciso de um emprego novo, olha, eu preciso de uma retomada na minha vida econômica, eu preciso que o meu casamento seja restaurado. Outros talvez dissessem: eu preciso que a vacina saia mais do que urgentemente. Pois bem, todas essas necessidades são legítimas, mas a maior necessidade da sua vida não é aquela que todo mundo vê. A maior necessidade da sua vida é aquela que só o Senhor Jesus enxerga. O Senhor Jesus enxergou que havia no coração daquele homem algo pior do que aquilo que ocorria em seu corpo. Que sim, o problema do seu corpo era grave, mas pior que o problema do corpo era o pecado da alma. Pecado que separa, pecado que destrói, pecado que a Bíblia diz que o salário dele é a morte, separação eterna de Deus. E antes que Jesus pudesse fazer qualquer coisa na periferia, Jesus foi no ponto central e tratou a grande necessidade da alma e do coração daquele homem. Ainda hoje o Senhor Jesus é especialista em tratar aquilo que passa desapercebido aos olhos da maioria. Sabe aquela pessoa que todo mundo diz assim: fulano é muito bem, fulano é feliz, tem uma boa família, tem um bom emprego, eu não sei porque está tão triste assim, eu não sei porque está tão deprimido, eu não sei porque está ainda tão cabisbaixo, tem a vida que pediu a Deus. Pois é porque você só enxerga a aparência e não sabe do vazio, mas Jesus enxerga a essência, e Ele tem o exato remédio para a grande necessidade dessa pessoa. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, é um tempo diferente. A gente aqui retornou às nossas celebrações presenciais há um mês, e como é difícil a gente querer abraçar e não poder abraçar. Um irmão falou comigo que no dia que sair a vacina, a gente vai fazer aqui o culto da queima das máscaras. Vamos fazer uma fogueira tamanho do mundo aqui para queimar as máscaras. Não sei se vai ser desse jeito, eu acho que não. Mas imagine que você descobrisse a cura para o coronavírus. Doença que só no nosso país já matou aproximadamente 120 mil pessoas. E se você pensar, doença que na comunidade de vocês já levou pessoas. Pois bem, vamos imaginar que você descobrisse a cura para esse medicamento, para essa enfermidade, perdão. E vamos supor que você guardasse só para você. Como eu poderia adjetivar você? Do que poderíamos chamar você? Egoísta? No mínimo. Em Jesus nós encontramos a cura para algo muito mais letal do que o coronavírus. Aquilo que não só inviabiliza sonhos aqui na terra, mas condena eternamente a pessoa à separação de Deus. E mesmo sabedores da boa notícia, da cura, quantos de nós estamos calados? Que essa história nos inspire a levar pessoas a Jesus,
e que a luz de Cristo brilhe sobre a vida dessas pessoas de tal maneira que todos à nossa volta, atônitos, glorifiquem a Deus, e que todos possam dizer: nós nunca vimos coisa igual. Deixa eu orar com você. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela vida da Igreja Batista do Guaranhuns, obrigado por estes 27 anos de proclamação do teu evangelho, obrigado pela vida do pastor Manu e sua família. E ó Deus, que esta igreja possa ser um farol e ser a resposta do Senhor para as necessidades daqueles que estão à sua volta. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.